Quanto tempo vocês levam para ler 2 páginas? Quanto tempo a gente acaba levando para fazer essa tarefa? E a resposta mais adequada seria que depende. O tempo para ler um texto não é igual. Não é igual para todo mundo e não é igual dependendo do contexto que a gente vai estar pegando até o mesmo texto, às vezes a gente vai levar mais tempo. E depende do grau de dificuldade do texto. Acho que muitas vezes acontece quando a gente está estudando é que a gente desconsidera o grau de dificuldade da tarefa. A gente olha um trabalho que tem para fazer e fala, vou fazer no final de semana, vai ser tranquilo. E não olha exatamente o que é aquilo, que tipo de trabalho é, e o tempo que foi determinado para fazer ali não é o suficiente. E acaba se enrolando, atrasando nos prazos, ou e pode acontecer o inverso também, né? Se dedicar, deixar muito tempo para fazer uma tarefa e ela acabar muito rapidamente. Então, a gente precisa olhar para as nossas atividades e ver qual é o grau de dificuldade, quanto tempo a gente vai precisar para fazer aquilo. Porque muitas vezes a maioria das vezes a gente subestima o grau de dificuldade delas e depois acaba acumulando e tendo outra série de dificuldades com relação ao estudo. E por isso que planejar é fundamental para se manter engajado em algo. E aí, falando um pouquinho das diferenças do ensino presencial, do ensino remoto, do ensino à distância. Né? No ensino presencial, a gente já tinha um arranjo de algumas coisas que faziam a gente ficar motivado. Por exemplo, encontrar os nossos colegas, o fato de sair de casa e ter um espaço específico para estudar. Porque por mais confortável que possa ser nossa casa, por mais que a gente tenha um espaço, a gente não se programou necessariamente para estudar naquele espaço. E tem muitas pessoas que nem têm esse espaço em casa para estudar. Então, estar no contexto, né, no prédio ali da universidade ou da escola em si, que foi preparado para aquilo, onde a gente vai encontrar as pessoas, aonde o material de estudo já vai estar mais organizado para a gente, os recursos vão estar ali. Isso acaba sendo mais motivador, por mais que sejam pequenas motivações, estão ali, né, no dia a dia, muitos trabalhos em grupo, né, sendo muito mais fáceis de serem feitos, já que a pessoa está ali do lado. Outra dinâmica também para os professores, né, de avaliação, já que eles estão vendo os alunos. E no ensino remoto, essas pequenas coisas que estavam ali, que eram elementos importantes, eles foram retirados. E exigindo muito mais dos estudantes uma questão de planejamento para não se perder nessa questão dos estudos e conseguir, né, ver que trajetória está fazendo, o quanto está caminhando nesse momento, né, como está o semestre. Por isso que planejar-se é fundamental. E para planejar, a gente precisa definir metas. E muitas vezes, quando as pessoas elas definem metas, elas colocam coisas como, eu quero ser bem-sucedido, eu quero emagrecer, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, coisas genéricas, né? Assim, frases gerais, assim. E você pode ter esses objetivos, mas é importante que você especifique. Você quer ser bem-sucedido, mas em qual área? Na área profissional? No aspecto pessoal? Vamos pensar na área profissional. Mas o que é ser bem-sucedido para você na área profissional? Seria seguir uma carreira acadêmica? Seria uma carreira como autônomo? Seria na iniciativa privada? Aonde você quer ser bem-sucedido? Em qual área? O que é que você tem que conquistar para ser considerado uma pessoa bem-sucedida? Né? O que é que você precisa ter? Né? Que títulos você precisa ter? Que tipo de reconhecimento você está buscando? Né? Quanto tem que ter na sua conta bancária para que você considerar que você está sendo bem-sucedido?
E quais recursos você precisa para alcançar o seu objetivo? Se você está pensando na carreira acadêmica, que tipo de currículo você precisa ter? Se você está pensando mais no mercado de trabalho formal, o que você precisa fazer também para ser considerado um bom profissional, para ir alcançar esse objetivo? E em quanto tempo? Do ponto que você está hoje, em quanto tempo você precisa para alcançar esse objetivo? Daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos você precisa desse tempo para alcançar essa meta? Então, agora, né, que a gente está no final do ano, né, para quem está pensando em fazer metas para o ano novo, descreva o máximo possível dessas metas, seria a minha dica para vocês. Colocar metas generalistas, elas dificultam bastante até a gente pensar em como concretizá-las. Porque se a gente não tem parâmetro, né, como é que a gente vai saber se a gente chegou lá? E também é muito importante a gente definir um ponto de partida e um ponto de chegada. Muitas vezes a gente define a nossa meta, só que a gente não olha para o nosso ponto de partida. Onde é que eu estou e aonde é que eu quero chegar? Para que a gente comece a fazer análise a partir de agora. Né? Eu estou nesse ponto aqui. Aonde eu quero chegar? Aonde eu vou? Para onde eu vou? E para ir acompanhando o crescimento ao longo desse ponto de partida. Por isso que o planejar é muito importante para a gente se manter engajado e motivado. Para que a gente veja ao longo do tempo o quanto a gente está avançando nessa trajetória. Pensando em alguém que, por exemplo, que deseja uma carreira acadêmica, né? O quanto a pessoa se olhar hoje, que ela definiu nesse momento que ela quer isso para a vida dela, e ela vê, por exemplo, que tipo de currículo ela tem, né? Qual tipo de experiências ela tem hoje, e ela vê ao longo do tempo o quanto ela foi enriquecendo e se aproximando desse objetivo. Que ela foi se esforçando e olhando para trás que existe um acúmulo desse esforço, existe um acúmulo de conquistas. Porque se a gente não olha, né, para onde a gente está saindo, que o nosso esforço ele trouxe resultados, muitas vezes dá aquela sensação que a gente não está fazendo nada muito importante, que aquilo que a gente está fazendo não tem muito sentido. Então, defina o ponto de partida. Defina que momento você vai se engajar para aquele objetivo e para que você consiga ver que trajetória você está fazendo e defina aonde você quer chegar. Né? Quando a gente define que uma viagem, por exemplo, a gente tem o nosso ponto de partida e o ponto de chegada. E assim também é com nossos objetivos. Né? A gente vai sair de um lugar e vai chegar no outro. E não dá para a gente viajar sem saber, pelo menos, de onde a gente vai sair, né? A gente pode fazer uma viagem até um pouco sem programação para onde exatamente a gente vai chegar. Mas a gente precisa do ponto de partida. E nessa questão das metas, né, é importante que essas metas também elas sejam definidas a curto, a médio e a longo prazo. Por exemplo, uma meta a curto prazo é aquela meta que vai ser conquistada em poucos dias. E aí coloquei a questão de atividade física como exemplo. Se matricular em uma academia amanhã. Colocar a meta a curto prazo e colocar quando você vai fazer, amanhã. E irregularmente na próxima semana, e a meta de ir por semana é 3 vezes por semana. Pronto, essa é a meta a curto prazo, uma meta viável. Uma meta a médio prazo é uma meta para ser conquistada nos próximos meses ou nas próximas semanas, a depender do objetivo. Ir na academia regularmente nos próximos 3 meses. E no quarto mês, iniciar um treino de corrida. A longo prazo, a meta será conquistada, será uma meta que vai ser conquistada nos próximos anos e, por exemplo, colocar que daqui a 2 anos a pessoa vai participar de uma maratona. Então, quando a gente pensa nos objetivos, por exemplo, fazer atividade física, também é importante que a gente pense qual é a nossa média a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, metas comum agora, que a gente está no final do ano,
metas para emagrecer, por exemplo, né? Pensar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? O que é que você precisa fazer, né? O que é que você vai fazer, né? Ou quais são as suas metas. E as metas, elas precisam ser viáveis, alcançáveis e mensuráveis. Quer dizer, elas precisam, a gente precisa conseguir viabilizar ao fazer isso, esses recursos têm que estar disponíveis para a gente, para alcançar essas metas. Eles precisam ser recursos possíveis de fazer, né? Precisam ser alcançáveis. Não dá para a gente falar assim, eu vou correr uma maratona daqui a 3 meses sem nenhum treinamento, né? A gente tem limites no nosso corpo. Então, a gente precisa pensar sobre isso quando a gente define a meta. Por exemplo, às vezes as pessoas colocam para emagrecer 10 quilos em 1 mês, 2 meses, e o quanto isso é sustentável para o nosso corpo, o quanto isso é viável, né? É até possível fazer, mas aqui é sacrifício. E a gente precisa registrar essas metas, até com metas que sejam mais subjetivas, a gente precisa encontrar alguma maneira de ir registrando os nossos avanços nessas metas que a gente está se aproximando dos nossos objetivos. Isso é fundamental para que a gente perceba o quanto nosso esforço está sendo de alguma maneira recompensado, ou o que a gente precisa modificar nessa trajetória para que a gente se aproxime mais do que é o esperado. E pensando na questão das metas, porque se a gente acumula para o final do prazo, né, ou se a gente acumula muita coisa, aquilo fica muito pesado. E se a gente divide a tarefa, a gente tende a conseguir carregar aquele mesmo peso sem tanto desgaste. É como se a gente pegasse, sabe, algo muito pesado, a gente consegue levantar aquilo, só que a gente não sustenta por muito tempo. E aí o que acontece? A gente tende a largar aquele peso porque é insustentável para a gente. Então, se a gente pegar a mesma quantidade de peso e a gente dividir ele em partes menores, a gente consegue levar esse peso de um lugar para o outro, né, ou levantá-lo, só que de uma maneira mais menos desgastante, de uma forma mais tranquila. E muitas vezes acontece que a gente acumula muita coisa, principalmente pensando, né, culturalmente, né, na questão dos estudos, acumula tudo para o final e aquilo se torna muito pesado, muitas vezes insustentável. E se a gente está pensando numa questão de autonomia, a gente não consegue sustentar aquele peso, né, de estudar sozinho, com tanta coisa acumulada, e a gente tende a desabar, né, ou deixar aquilo cair, ou até mesmo emocionalmente a gente se sentir muito mal ao estar acumulando tanta coisa. Não é tão simples a gente aprender a dividir a tarefa, a dividir esse peso, mas tende a ser muito mais tranquilo quando a gente consegue fazer isso. E eu acho muito importante a gente pensar sobre a aprendizagem, né? O que nos ajuda a aprender melhor, né? A memorizar conteúdos. Dormir. Dormir é excelente para aprendizagem. Dormir bem. Pessoas que têm o sono de alguma maneira prejudicado, que seja pelos hábitos, que seja por estar com alguma dificuldade mais fisiológica no sono, acabam tendo muita dificuldade de memorização. O sono de baixa qualidade, um dos efeitos dele, né, para o nosso corpo é dificultar a nossa memorização, porque quando a gente dorme, é o momento que acontece a nossa consolidação de memórias. E um sono prejudicado é um sono onde vai acontecer menos aprendizagem e a memorização ela vai ficar mais complicada. Dividir as tarefas ao longo do tempo vai fazer com que a gente acabe aprendendo mais, porque a gente vai repetindo, à medida que a gente vai repetindo aquela tarefa, a gente vai se aprimorando nela, né? E aí também vem a parte do sono, porque se a gente viu uma coisa hoje, né? A gente viu um conteúdo hoje, a gente dorme, a gente consolida a parte dessas memórias,
aí a gente revisa amanhã, aí a gente review aquele conteúdo novamente, vai ser mais memórias a serem consolidadas, aí a gente deixa para ver novamente esse conteúdo, parte desse conteúdo daqui a 3 dias. Então, já vai ter uma memória já pré-estabelecida que vai ser reativada nesses estudos e vai ser acrescentado mais aprendizagem, né, mais habilidades, e vai ser consolidada novamente no sono. E algo que é muito importante para a gente aprender é treino, repetição. Né? Quanto mais a gente repete algo, mais a gente tende a ficar melhor naquilo, né? A gente tende a refinar as nossas habilidades, e isso também requer com estudo. E eu acho algo que deixa um exemplo que traz isso de maneira clara é porque a gente aprende músicas que viralizam. Gostaria que se pense um pouquinho, né? Por que a gente aprende essas músicas que viralizam? E a resposta para isso é porque a gente acaba ouvindo elas repetidamente durante bastante tempo. Então a gente acaba tendo essa repetição como um treino, né? A gente coloca, por exemplo, no Spotify, se a gente colocar ali no aleatório, acaba escutando. A gente sai na rua e escuta. A gente vai no mercado e escuta. A gente está na fila no banco e escuta a música. Então a gente escuta ela repetidamente. A gente escuta ela em diferentes momentos e durante um espaço de tempo. Então, as músicas mais tocadas, mesmo que a gente não goste daquele gênero, mesmo que a gente nunca tenha parado para escutar de verdade, a gente vai saber, pelo menos um refrão ali, de tanto que a gente vê aquela música sendo repetida em diferentes momentos, em diferentes vezes. E aí, muitas vezes, a pessoa pode se questionar, nossa, mas como é que eu aprendo tal coisa, né? Eu aprendo essa música, mas não aprendo o conteúdo da disciplina. Porque muitas vezes você deixa para estudar, né? Você vê o conteúdo de sala de aula e só vai ver ele para revisão, para prova, não vai acontecer o que eu coloquei no slide anterior, né? Essa consolidação da memória e esse treino. E aí outras coisas do dia a dia que mesmo sem você perceber muito, você está treinando muito mais, você está vendo muito mais, e aí você tende a aprender aquilo muito mais do que algo que você viu 1 ou 2 vezes e depois você não foca mais naquilo. Então, a repetição, o treino, o sono, essas questões elas são muito importantes para a nossa aprendizagem. E esse é um dos motivos de que a gente aprende coisas que parecem mais aleatórias, como a música, como o meme, porque eles são constantemente repetidos. E muitas vezes o conteúdo que a gente vê em sala de aula, eles não é tão repetido assim. E aí uma meta que eu encontro muito comum, né, nos meus atendimentos, é as pessoas falarem que elas querem estudar em 4 horas por dia, a partir de amanhã, a partir de semana que vem. Eu acredito que essa meta de 4 horas é porque é mais ou menos o tempo em que a gente fica em sala de aula, né? Se a gente pensar no turno matutino, vespertino, o noturno, que é mais ou menos esse o tempo de... Então a pessoa fala assim, se eu fico 4 horas na faculdade estudando, eu também posso ficar 4 horas em casa, vou definir esse tempo para estudar. E só que as pessoas elas enxergam o tempo dela assim. Tenho 8 horas de sono, aí eu trabalho 8 horas e eu tenho 8 horas livres, né? E aí eu posso pegar metade desse tempo aqui e estudar. Só que como é realmente o tempo da pessoa? Ela, por exemplo, ela dorme 8 horas, ela trabalha 8, só que aí ela gasta umas 2 horas para refeição, né? Ela precisa tomar café, almoçar, jantar. E aí ela gasta também ali mais ou menos umas 2 horas para atividades domésticas, né? Para lavar a louça, para colocar o leite para fora. E aí atividades de lazer, conversas, né? Tipo, responder WhatsApp, ver uma série, assistir uma novela, ver um jornal. Também ali, uns horas, 1 hora e meia. E aí, o tempo que realmente ela tem livre vai se definir em 1 hora, 1 hora e meia. As pessoas elas têm muita dificuldade para visualizar o tempo delas, se elas realmente têm esse tempo livre. E aí, colocar uma meta de 4 horas, quando a pessoa ela não tem essas 4 horas disponíveis, ela se torna inviável.
Por isso que, quando a gente pensar nas metas, elas precisam ser viáveis nesse sentido. Porque às vezes a gente acha, não, é super possível, mas a gente precisa olhar para o nosso contexto. Realmente é possível? Realmente a gente tem esse recurso? A gente tem esse recurso de tempo para fazer aquilo? A gente precisa olhar um pouquinho mais com isso. Para que a gente muitas vezes não coloque metas que não são alcançáveis, que não são viáveis. Dicas de planejamento, né, para estudantes. É importante que a gente anote nossas datas de entrega, mas também é muito importante que anote datas para realizar a atividade. É a diferença com a margem de erro para imprevistos. O que eu vejo muito comum as pessoas elas destacarem muito a data de entrega, né? Tipo, não, eu tenho que entregar daqui no final do mês, eu tenho atividade para entregar. Mas eu pouco vejo as pessoas falando, né, e qual é a data que a pessoa definiu para fazer a atividade. Porque se a gente foca só na data de entrega, em que momento a gente vai fazer aquilo, né? E será que essa data de entrega não vai chocar com outras datas? Então, é super importante que quando for definido alguma atividade acadêmica, a gente também define em que momento e qual vai ser a data em que a gente vai realizar aquilo, que seja o estudo da prova, que seja a elaboração de um trabalho. E como é que a gente pode se planejar? Existem diferentes tipos de formas de planejamento. A gente pode fazer por listas, né? Que você colocar qual é a atividade que você vai fazer e listar ela, tipo, estudar para a prova, fazer a introdução no trabalho, arrumar as referências. Por agenda tradicional, por planner, que eu falo que é o meu preferido no momento, né? Organização por planner, organização semanal e mensal. Ou formas, a gente também pode passar pela forma digital, que seja no papel ou que seja você utilizar, né, o seu celular, algum aplicativo, a agenda do Google, colocar despertador, esse tipo de coisa, para lembrar dos seus compromissos. Hoje, para mim, o plano ele atende mais as minhas necessidades porque ele tem uma forma de organização por mês. O que, para mim, é muito importante hoje, né, pensando enquanto no meu trabalho, que ele tem uma organização mais por mês, porque eu tenho uma agenda semanal, tenho um atendimento, mas, por exemplo, na época da faculdade, eu me organizava por lista. Eu separava sempre a primeira folha do caderno, que era algo que eu estava ali mexendo sempre no meu caderno, e colocava as coisas que eu tinha para fazer de lápis, e à medida que eu ia terminando, eu ia apagando. E como eu estava sempre com o caderno, era difícil que eu não fosse ver aquela lista e fosse esquecer aquelas atividades. O planner, hoje, para mim, eu estou sempre com ele, está sempre na minha bolsa, então é algo que eu estou sempre vendo e não vou esquecer dos compromissos. Um erro também comum das pessoas é que elas fazem anotações, fazem até tudo muito bonitinho e tal, e colocam num lugar que ela nunca mais mexe. Pega e coloca na gaveta e nunca mais sai dali. Então, é importante você pensar em uma forma de planejamento, em uma forma de anotação, que seja algo que você vai ter acesso frequentemente. Que seja algo que você vai ter contato. Muitas vezes, os meios eletrônicos, eles acabam funcionando bastante, né? Receber a notificação e aí você tá ali, você tá sempre com o celular, então a notificação vai chegar e aí vai ser aquele lembrete para você. Eu prefiro ainda o meio de papel, eu prefiro esse meio mais tradicional, mas para muitas pessoas funcionam ter essas anotações digitais, porque como a pessoa está sempre com o celular, acaba não perdendo esses lembretes. E uma coisa que eu acho importante, né, a gente falar é que muitas vezes as coisas são por uma questão de perspectiva, né? E estudar, se a gente olhar numa perspectiva para as nossas atividades concorrentes, né, como assistir série, ouvir música, entrar no YouTube, mexer nas redes sociais, pode ser que não seja a coisa mais interessante. Então, nesses contextos de estudo, é importante que a gente se afaste das nossas atividades concorrentes. Porque numa questão de perspectiva, assistir um episódio de uma série é muito mais interessante
do que ler um texto acadêmico, a depender do texto, a depender da série. Mas, de modo geral, assistir um episódio de uma série é mais interessante do que um artigo acadêmico. Então, nesses momentos, é importante que a gente se afaste dessas atividades de lazer, para que as atividades de estudo elas não fiquem tão aversivas, elas tenham outra perspectiva. Porque dentro dessa perspectiva, onde as duas estão como concorrentes, as atividades de lazer tendem a ganhar. E outra coisa que é importante, né, pensando agora muito mais para a questão de estudo, é organizar o seu espaço. Seu espaço de estudo. A gente nem percebe, mas desde pequeno a gente foi condicionado a ter um espaço para estudar. Claro, quando a gente era pequenininho, quando a gente era criança, que nossas mães nos arrumavam para ir para a escola, né? Eu colocava o uniforme, pegava a mochila, entregava para a gente entrava naquele espaço. A gente foi condicionado para que a gente tivesse um local de estudo, né? Um espaço físico. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade de ter um espaço específico para estudar, mas é importante que a gente organize o nosso espaço no momento de estudar, que seja a mesa da cozinha, que seja um local no quarto, mas que a gente tenha uma organização física, né, do espaço, para que a gente estude, porque isso vai fazer muita diferença na nossa organização e na nossa concentração, porque culturalmente a gente aprendeu que a gente precisa de um espaço específico para estudar. Mesmo que a gente não tenha percebido, mas a gente tem essa cultura de que a gente tem que ter um espaço físico para estudar. A gente também precisa, é importante que a gente organize o nosso material quando a gente vai estudar. Se a gente vai precisar de material físico, né, se a gente vai precisar de papel, de lápis, de caneta, se a gente tem os recursos que a gente precisa, né, se já está separado os artigos, os vídeos, para que quando a gente sente para a concentração, a gente já tenha o material necessário para que a gente inicie o estudo. É importante que quando a gente pensar no momento de estudar, a gente também pensa em momentos onde a gente evite as distrações físicas, né? Os ruídos, as conversas, muitas vezes os nossos pets, o gato, o cachorro, eles podem ser muitas fontes de distrações. Então, a gente pensar também que o momento vai ser mais propício para essa concentração, é a gente evitar as distrações digitais, né? Programar naquele momento de estudo, a gente suspender as nossas notificações de aplicativos, porque muitas vezes entrar em uma notificação e a gente passa 4 horas ali dentro dos aplicativos e não volta para o estudo. Então, evitar as distrações, se possível. Eu sei que cada um tem seu contexto, mas tentar evitar as distrações, tanto físicas quanto digitais. E como eu já falei um pouquinho anteriormente, a gente precisa avaliar a dificuldade da tarefa. Será necessário material auxiliar? Quando a gente olhar aquela tarefa, se a gente não está entendendo o material, muitas vezes a gente precisa ir para outros conteúdos, né? A gente precisa ir para outras leituras, pedir ajuda para concluir aquela tarefa. A gente precisa observar se a tarefa é complexa, se é extensa, se é fácil. Tem atividade que ela não é difícil, só que ela é demorada, ela é extensa para fazer. Tem outras que são mais fáceis, tem outras que elas não são tão extensas, mas elas são mais complexas. Então, a gente precisa observar isso. É importante também que a gente tenha uma percepção quais são os nossos melhores horários para estudar. Por exemplo, o meu melhor horário de estudo é ali no final da tarde e até 10 horas da noite. Ali das 5 às 10 é o horário onde eu estou mais concentrada para estudar. Se eu tenho que fazer uma leitura, que exige mais concentração, esse é o meu horário. De manhã, eu sou a pessoa mais de atividades práticas. Não sou uma pessoa que consegue se concentrar tanto pela manhã. Eu já tenho uma amiga que o período da manhã é o período onde ela tem maior concentração. Eu tenho outra amiga que a madrugada é o momento dela. Então, não existe um horário específico, um horário ideal para todo mundo, cada um vai ter seu horário, e é importante que a gente observe isso, né? Quais os horários que a gente tem maior concentração. É importante que a gente respeite os sinais do nosso corpo, de sono, de dor de cabeça, entre outros. O nosso corpo, ele sinaliza coisas muito importantes para a gente. A gente encontra os sinais do nosso corpo, a gente acaba prejudicando a nossa saúde
E prejudicar a nossa saúde vai fazer com que a gente acabe tendo um desempenho pior. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente é de carne e osso. E que a gente precisa dessa estrutura física para poder ter um bom desempenho. Quanto mais a gente negligencia o nosso corpo, menor vai ser as nossas possibilidades de atuação, porque sem essa base, né, sem esse biológico bem cuidado, a gente não consegue executar outras coisas, né? Porque a partir disso, é o nosso corpo que é a nossa ferramenta. E planeja as pausas, né? Se a gente pensar no contexto, né? As crianças, elas têm recreio, né? Na faculdade, a gente tem intervalo de aula, a gente sai para beber água, para ir ao banheiro, né? E se coloca uma meta de estudo, por exemplo, de 4 horas, né? Planeja essas pausas, né? Planeja em que momento você vai pausar um pouco para tomar uma água, para tomar um café. Planeje essas pausas, né? Não faça intensivões sem pausas que não tem que ser saudável para você. Tenha seus próprios objetivos com os estudos, né? Quando você tem algo para estudar, pensa se você quer dominar aquele assunto, né? E até que nível você quer dominar. Seu objetivo é somente alcançar uma nota para aprovação? E quais são os sinais que você tem que você aprendeu um conteúdo? Tem conteúdo que a gente se interessa bastante e a gente quer ter um domínio maior, além do conteúdo que é necessário para a prova. Então, né, observe isso, se aquele é um conteúdo de maior interesse, se não é. Ou se aquele conteúdo é importante, porque está ali na sua grade, na sua graduação, mas para você é importante que você tenha nota da aprovação. Então, você conseguiu ali aprender o suficiente para ser aprovado. Então, qual é o limite? Assim, quando é que você sabe que você aprendeu algo? Pelo menos para mim, dando um exemplo meu, eu tenho para mim a definição assim, que quando eu consigo explicar o conteúdo que eu estudei, eu entendo que eu aprendi sobre ele. Quando eu consigo falar sobre ele, quando eu consigo me auto-explicar aquele conteúdo, ali é o ponto, não, eu aprendi, eu entendi, agora eu posso partir para outra. A gente precisa fazer essas definições, né? Colocar esse ponto de chegada, porque senão muitas vezes a gente vai ficar ali estudando a mesma coisa, porque a gente não sabe em que momento parar. Então pense, né? Em que momento é o momento em que você aprendeu e quais são os seus objetivos. Se é uma coisa que você quer se dedicar mais, então você vai um pouco além do que é exigido na disciplina. Se é algo que é importante só para a disciplina, então, assim, por que ficar massivamente sobre aquele conteúdo? Como eu falei, eu já tinha apresentado esse mini curso em outro momento, né, em setembro, e eu fiz uma pergunta na hora da inscrição, né, perguntei se as pessoas elas definiam objetivos para começar a estudar. E a 35% falou que sim, 25,5% falou que às vezes e 29% não. E essa amostra aqui, ela é muito semelhante às amostras encontradas em artigos científicos sobre comportamento de estudo no contexto universitário. Apenas uma minoria dos estudantes, eles definem objetivos, como foi conversado anteriormente na apresentação, quando vão estudar. E isso acaba gerando uma série de dificuldades ao longo da trajetória acadêmica. Então, assim, é importante definir esses objetivos. E não é só esse grupo específico que eu apresentei anteriormente, ou vocês que estão aqui. Tem vários artigos científicos, né, feitos no Brasil que demonstram que o estudante tem essa dificuldade de planejamento e organização das suas atividades acadêmicas, e isso gera uma série de consequências na sua aprendizagem e na sua produtividade no meio acadêmico. E aqui, entrando mais um pouquinho na parte de estudar especificamente, né, existem várias formas de estudar. Leitura, destacar texto, resumo, fichamento, questionamento elaborativo, que é o perguntar-se sobre, autoexplicação e fazer testes. Uma técnica que se tornou bastante popular, não sei se vocês conhecem, é o Pomodoro, que essa técnica, você fala em escolher, o passo a passo dela é escolher e listar as tarefas a serem executadas, ajustar o cronômetro no tempo desejado, iniciar a tarefa,
trabalhar na tarefa escolhida até que o alarme toque. Se houver alguma distração, é importante anotar e voltar para a tarefa. No alarme tocar, fazer uma marcação em um papel para contabilizar a quantidade de intervalos. Se houver menos de 4 marcações, fazer uma pausa curta de 3 a 5 minutos e depois da 4ª marcação fazer uma pausa mais longa. Basicamente, o Pomodoro é você colocar no cronômetro, né, o tempo que você vai ficar concentrado, que é um tempo maior, de 25 minutos, e fazer pausas menores ao longo desse tempo, né? Fazer pausas depois de 25 minutos, fazer uma pausa ali, pausar 5 minutos, aí voltar 25 minutos e depois fazer uma pausa maior. Tem muitas pessoas que empregam esse método e elas relatam que funcionam bastante. Depende do tipo da pessoa, estou dando só uma sugestão para vocês. Esse é um vídeo que eu acho bastante interessante, é do canal Minutos Psíquicos, eles falam sobre as melhores técnicas de estudo. Eu não vou passar o vídeo, eu vou explicar o conteúdo dele. No vídeo ele traz que sublinhar a releitura e o resumo, eles têm desempenho de quem apenas leu o texto. Nesse vídeo, ele resume algumas descobertas em artigos científicos sobre desempenho em técnicas de estudo. E o que ele traz de interessante é que essas técnicas que são as mais intuitivas e as mais usadas pelos estudantes, elas são as menos eficazes. E uma das coisas que ao longo da minha trajetória eu aprendi, que para mim foi bastante surpreendente, foi que só o ato de ler, ele é muito básico para ser considerado estudar. Porque, como eu coloquei lá na definição, estudar é preencher essas lacunas de conhecimento já pré-existente. A leitura, ela é a base, né, para a gente fazer, para a gente preencher essa lacuna, mas ela não é o suficiente. Não é que a leitura ela não faz parte do estudo. Ela é uma das habilidades que a gente precisa para estudar. Mas ela por si só, a gente não pode definir que só a leitura vai ser o suficiente para que a gente preencha essas lacunas. Muitas vezes, para preencher essas lacunas, a gente vai precisar de outras habilidades ali reunidas. A leitura, ela faz parte, mas a gente só se definir ali por meio da leitura, que só li o texto e aquilo ali foi o suficiente para o estudo, a depender da pessoa não vai ser eficiente. O sublinhar, ele traz assim, que pode, dependendo de como a pessoa faz isso, ele pode até dificultar, porque vai trazer destaques para algumas partes e fazendo com que o olhar para o texto, né, ficar muito fragmentado, e o resumo, para que ele seja eficiente, ele precisa ter sido bem aprendido para que a pessoa realmente consiga selecionar as partes mais relevantes, senão corre o risco de fazer um resumo ruim. As técnicas moderadas são a de questionamento elaborativo, que é fazer uma afirmação, se perguntar por que aquela afirmação é verdadeira, né? E a autoexplicação, que é quando você pega um conteúdo e você explica ele para você mesmo. Essas técnicas, elas são as que têm uma eficiência moderada, e eu confesso que são as que eu mais utilizei ao longo da minha trajetória, né? A de autoexplicação, a de questionamento. E as técnicas que têm maior desempenho são a de fazer teste e da prática distribuída, que foi aquilo que eu expliquei, de dividir o conteúdo ao longo do tempo e estudando, né, durante a semana, durante os meses, que tende a ter uma maior absorção do conteúdo e fazer testes, né? Que é o praticar aquilo que você viu com leitura, aonde você se questionou e praticando isso. E aqui tem um resumo, né, do que o que o vídeo traz. Eu recomendo que vocês busquem esse vídeo. Que as técnicas mais eficientes é fazer teste, a prática distribuída, logo em seguida vem questionamento elaborativo e autoexplicação, e por último, resumo, releitura e destacar e sublinhar. Eu acho muito importante que a gente tenha... que quando a gente for estudar, a gente pense no estudo que melhor se adapte às nossas necessidades. Se a gente vai ter uma prova argumentativa, estudar para ela de forma objetiva
pode não ser a forma mais eficiente. Né? Se a gente vai fazer uma avaliação, aonde a gente vai ter que argumentar? Fazer testes de marca X pode não se adequar mais, essa forma mais adequada. Ou, por exemplo, eu tenho uma apresentação oral e eu ficar muito na leitura e não praticar a oralidade, né, não ensaiar isso oralmente, pode dificultar o meu desempenho. E, assim, a forma de estudo, ela deve ser muito pensada também nessa consequência. Aonde eu vou aplicar isso? E pensando no como você vai fazer isso depois. Se é um conteúdo que ele vai ser mais argumentativo, então estudar de uma forma onde você pratique essa argumentação. Se é um conteúdo mais objetivo, verificar com que forma você consegue de praticar esse conteúdo de maneira mais objetiva. E se é um conteúdo, por exemplo, falado, de conversação, né? Também, né? Planejar suas formas de estudo para que ela contemple essa conversação. Por exemplo, para fazer essa apresentação aqui, eu ensaiei antes, né? A forma que eu estudei foi ter ensaiado oralmente para ver quais eram os pontos, aonde eu precisava revisar, aonde que eu precisava fazer para poder apresentá-lo da melhor maneira possível para vocês. E, se possível, né, tente visualizar uma ação prática para o conteúdo estudado. Né? Quando a gente contextualiza aquilo que a gente está estudando, isso faz muita diferença. Acaba sendo uma deficiência do nosso sistema de ensino, né? Tem as coisas muito desconectadas, às vezes, né, do que a gente estuda hoje para aplicar daqui a alguns anos. A gente tentar contextualizar, né, visualizar onde a gente vai aplicar esse conteúdo, pode ser um motivador a mais para que a gente estude aquilo. E foi isso. Agradeço a todos, né, até aqui. Se tiver algumas dúvidas, estou aqui aberta para ouvir. Esses são os meus contatos. E essas aqui foram as referências que eu utilizei para montar a apresentação. Agradeço a todos e estou encerrando a apresentação.